Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renato Outsider. Galera, o vídeo de hoje para trazer o caso da advogada Tamires, galera. Ela saiu para tomar um mergulho de mar lá na praia do Leblon, altura do posto 12, desapareceu no mar, os amigos não fizeram a mínima questão de procurar ela, simplesmente foram embora da praia, deixaram os pertences dela lá, nem a família sabia de nada, e infelizmente o corpo dela foi encontrado na praia de Botafogo, galera. E foi confirmado que era ela, e a polícia está investigando agora se houve algum crime nesse caso ou foi só um afogamento mesmo, né? Vou deixar a reportagem para vocês verem e daqui a pouco eu concluo o vídeo. 7h50. Os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher na praia de Botafogo. E a suspeita é de que seja da advogada Tamires Teixeira Santos, de 36 anos, que desapareceu no sábado na praia do Leblon. Luana Alves ao vivo com as informações. Isso, Fachel, Lilian, tudo bem com vocês? Pessoal, bom dia para vocês, boa quarta-feira para todos nós. O corpo estava na praia de Botafogo, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, lá da Avenida Francisco Bicalho, e a expectativa é que os familiares da Tamires Teixeira Santos, advogada, 36 anos, compareçam ainda hoje ao Instituto Médico Legal para fazer esse possível reconhecimento do corpo, mas as informações que a gente tem é que algumas características são semelhantes e também tatuagens, então há indícios fortes de que seja realmente o corpo da advogada. Tamires estava no sábado num quiosque na praia do Leblon, ali na altura do posto 12, com amigos, quando por volta de 5 horas da tarde ela avisou que ia dar um mergulho no mar. No sábado o mar estava com boas condições para banho, não havia nenhum tipo de impedimento, mas ela foi para o mar e não voltou mais. Os amigos foram embora do quiosque, deixaram as coisas dela lá no quiosque e a família da Tamires só tomou conhecimento do desaparecimento no dia seguinte, quando funcionários do quiosque entraram em contato para avisar, olha, as coisas dela estão aqui ainda. A família então foi na delegacia do Leblon, fez o registro de ocorrência, a Polícia Civil está investigando. Os bombeiros então foram notificados, do desaparecimento, possível desaparecimento no mar. Então começaram as buscas na terça-feira, só na terça-feira por volta de 7h15 da manhã. E aí ontem, por volta também das 2h15, esse corpo foi encontrado na praia de Botafogo. Então, o corpo no Instituto Médico Legal e aí a expectativa aí nas próximas horas para esse possível reconhecimento. A gente, claro, vai acompanhar, sobretudo, as investigações agora a cargo da Polícia Civil, Delegacia lá do Leblon, Fachel e Lilian. Obrigado pelas informações, Luana. 7h52, faltando 8 minutos para as 8 da manhã. Agora, gente, bombeiros encontraram o corpo de uma advogada que sumiu no mar, no Leblon, no sábado. Ela estava num quiosque com os amigos. Leandro Oliveira vem chegando, ele está no IML e traz as informações para a gente. Leandro, conta. Esse é mais um caso, Mariana, que a gente está de olho aqui no ML. Parentes da Tamires Teixeira Santos, de 36 anos, estiveram aqui hoje pela manhã, conversaram com a imprensa e falaram sobre a dor dessa perda, Ela estava desaparecida desde o último sábado. Tamires entrou no mar, na praia do Leblon, e não foi mais vista. Aí, por volta das 2h15 da tarde de ontem, um corpo foi encontrado na orla da praia de Botafogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada às 7h15 da manhã de terça-feira, depois da confirmação do desaparecimento. A advogada desapareceu no sábado depois de entrar no mar, ali na praia do Leblon, na altura do posto 12. Ela estava em um quiosque com outros amigos. De acordo com testemunhas, Tamires foi dar um mergulho por volta das 5 da tarde e não voltou mais. Os amigos deixaram o local, deixaram o quiosque e todos os objetos da Tamires também ficaram lá. Eles foram embora sem notar o desaparecimento. No domingo, funcionários desse quiosque entraram em contato com a família ao notarem que esses objetos estavam ali no local. A ocorrência foi registrada na delegacia do Leblon. A Polícia Civil investiga o caso e diz que nenhuma hipótese foi descartada. Os bombeiros disseram que no dia do desaparecimento, o mar estava com condições consideradas boas e não houve pedido de socorro na região. A gente vai ver agora um trecho do que disseram os parentes da Tamires. Uma menina que sabia nadar, que estava em condições, normais, que estava feliz, brincando, que disse que ia até ali e não voltou. Ninguém até agora esclareceu isso. A praia estava lotada, e não tem como uma pessoa se afogar com uma praia lotada. Eu fui ontem ver as câmeras lá, no quiosque que ela estava com os amigos brincando. Até 17h12,
ela estava ali. Ela era nova, alegre, tinha um bom coração. Muito vaidosa. Muito vaidosa, né? Sempre que ela podia ajudar um amigo, ela ajudava. E uma filha maravilhosa. Eu não tenho o que falar. Essas imagens das câmeras de segurança do quiosque onde ela estava também possivelmente vão fazer parte da investigação e vão poder ajudar a polícia a descobrir o que aconteceu com a Tamires. A gente ainda não tem informações também sobre o velório e o sepultamento dela. Vamos acompanhar, Mariana. Anabel Reis está me chamando com informações ao vivo sobre o caso da advogada Tamires Santos. Ela desapareceu na praia do Leblon no sábado. Amigos e parentes procuraram até que ontem um corpo de uma mulher surgiu na própria praia do Leblon. Um mergulhador encontrou aquele corpo. A família reconheceu como sendo da advogada. Não é isso, Anabel? As últimas informações, por gentileza. Hernani, acaba de sair o laudo com a causa da morte. O Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte foi um AVC e, consequentemente, uma asfixia mecânica por afogamento. Mas informou a família que exames complementares vão ser feitos para entender o que pode ter desencadeado esse AVC, se alguma substância, por exemplo. A família está nesse momento resolvendo essas questões burocráticas, recebendo ali a certidão de óbito para poder marcar o sepultamento da Tamires, que vai acontecer no cemitério do Caju, provavelmente amanhã, mas eles ainda não têm o horário, né, certinho e a data. Eles precisam primeiro desse documento para resolver essa segunda etapa. Os familiares ainda muito inconformados, mesmo com o laudo da causa da morte, pedindo que as investigações sejam rigorosas, porque dizem que a Tamires era uma menina saudável e tem algumas informações de testemunhas que teria se aproximado, um casal dela ali, que era um casal desconhecido, de outro estado do país. Então eles pedem rigor nessas investigações, análise das câmeras de segurança. Também tem alguns dados aí conflitantes, por exemplo, a Tamires teria deixado as coisas dela no quiosque, já receberam a informação que a Tamires teria ido até o mar com essa desconhecida e essa desconhecida teria trazido a canga e o celular dela dizendo que ela pediu para deixar na bolsa, então ainda tem alguns dados para serem esclarecidos pela Polícia Civil. A família dela, o tio, conversou com a gente, inclusive também sobre o fato de que ela estava com os amigos, mas em nenhum momento os amigos falaram da falta da Tamires, procuraram a polícia ou registraram o desaparecimento. Vamos ouvir o que o Marcelo disse. Pelas filmagens ela sai, então entende-se que ela ia ao mar pela declaração dos amigos, que disseram, a gente está aqui, mas ela disse que ia dar um mergulho. E desse mergulho não voltou e nem eles também se preocuparam, que é o pior de tudo. Como é que você está na praia com amigos e depois você some e os teus amigos vão embora e deixam os seus pertences dentro do quiosque? Aí depois é uma ligação que a sua amiga deixou as coisas aqui. Isso não existe. Esses amigos vocês conheciam? Não conhecíamos de presencial, mas conhecia pelo telefone, porque ela tinha contato com esses amigos, entendeu? Então eram amigos de anos? Eu acho que eram, na verdade, nem amigo, colega, né? Conhecido, porque um amigo não faria uma coisa dessa com uma amiga. E você vai para o mar e você não retorna e está tudo bem? A mãe da Tamires também conversou com nossa equipe, ela também tem diversas dúvidas do que aconteceu naquele sábado e também fala de detalhes que chamam muita atenção dela. Depois desse amigo ter recebido a ligação do quiosque ali, dizendo que tinham as coisas da Tamires, ele teria ido buscar essas coisas apenas na segunda-feira, por volta de meio-dia, e só entregou para a família meia-noite. E a mãe diz que todos esses fatos chamam muita atenção e criam lacunas que eles gostariam que fossem respondidas. Vamos ouvir o que ela disse. Eu sentia falta, porque ela tem um padrão, e aí eu não segui o padrão que ela está acostumada. Comecei a mandar mensagem para ela direto, ela não respondia. Fiquei muito nervosa, tentei contactar um amigo dela. Ele falou que mandaram mensagem, e eu vi essa mensagem, que ela tinha deixado alguma coisa lá no quiosque. Mas ele disse para mim que achava que não era um celular ou nada importante. Quando ele
foi segunda-feira, ele viu que estava o celular, a canga, tudo. E eu tentei falar com ele. Ele, depois de muito tempo, quando foi uma meia-noite, que ele entregou isso para mim. Quer dizer, teve um lastro de meio-dia até meia-noite para ele entregar tudo isso para mim. Eu já tinha ido à delegacia. Hernani, agora os próximos passos da investigação. O primeiro deles é esperar o laudo complementar aqui do Instituto Médico Legal que aponte se a Tamires estava com alguma substância ali no corpo dela, se alguém colocou alguma coisa, por exemplo, na bebida, ou se ela consumiu alguma coisa. Isso vai ser apontado aqui pelo Instituto Médico Legal, porque alguma substância pode sim desencadear o AVC ou pode ser mesmo uma questão de saúde. Esse é o passo inicial e a polícia também procura as testemunhas, as últimas pessoas que tiveram contato com ela, inclusive esse casal que não seria aqui do Rio de Janeiro, seria lá de São Paulo, para terminar com todas essas lacunas, esses pedidos de investigação da própria família da Tamires. Vou falar do corpo resgatado na praia do Leblon. Esse resgate aconteceu ontem e essa jovem estava desaparecida, a advogada Tamires Santos. Ela sumiu no sábado, a família começou a procurá-la, ela que saiu do Meier, onde mora ou morava, e foi para a praia no Leblon. Né? Saiu do Meier, foi para a praia no Leblon, sumiu no sábado, a família veio procurando, até que ontem o corpo foi localizado por um mergulhador, um corpo feminino até então, tá? E aí o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Eu terminei o Cidade Alerta ontem com aquele ponto de interrogação. É ou não é o corpo de Tamires? De ontem para hoje, a coisa evoluiu e agora a Anabel Reis vai trazer detalhes atualizados, a situação de momento. Uma coisa me chamou a atenção. O corpo dessa mulher, se é de fato o corpo, tudo indica que seja, né? Parece que já se chegou a essa conclusão. Né, pelo menos houve reconhecimento por parte dos parentes, tinha um corte no pescoço. O corpo tinha um corte no pescoço. E aí? Ela morreu afogada? Ou ela é vítima de um crime e depois desse crime teve o corpo jogado no mar ali mesmo na praia? Bem, a Anabel esteve com a família, está apurando e vai trazer as informações de momento. Bom dia, Anabel! Olá, bom dia Hernani, bom dia a todos. A gente está aqui no Instituto Médico Legal, a família da Tamires também, e eles acabaram de confirmar que o corpo é de fato da Tamires. Ontem tinha todos os indicativos para ser o corpo da advogada, já que ela tem diversas tatuagens que poderiam a identificar na coxa. Então, eles já tinham esse indicativo de que poderia ser ela e nesse momento eles estão aqui no Instituto Médico Legal. Assim como o seu questionamento, Hernani, é o questionamento também da família. A mãe dela está muito inconformada, ela ressalta que a menina sabia nadar, a advogada, ela que era moradora do Meier, mas tinha o costume de ir na praia do Leblon sempre no mesmo quiosque. O que chama a atenção é que ela era tão conhecida que inicialmente o que se diz, né, é que ela foi dar um mergulho no mar, mas ela deixou os pertences ali no quiosque, inclusive o quiosque guardou esses pertences. Por que a família inicialmente não sentiu a falta da Tamires? Porque a Tamires, ela saiu no sábado de biquíni e canga para poder ir encontrar os amigos e era normal para ela dormir do sábado para o domingo na casa de uma amiga ali no Leblon, mas domingo ela sempre estava em casa. Como ela não apareceu, a mãe já começou a ficar nervosa ali sobre a situação dela não ter aparecido, tentando entrar em contato com os amigos, até que finalmente ela conseguiu entrar em contato com um amigo que disse que não sabia dela, que a última notícia é que ela tinha ido tomar um banho no mar. E o que chamava muita atenção e ainda chama da família é que os amigos, apesar dela ter dito que iria no mar, foram embora sem dar falta da Tamires ou registrar alguma ocorrência do desaparecimento dela. Só a partir ali de que os pertences foram encontrados é que a família procurou a polícia e agora, infelizmente, eles tiveram a notícia de que, de fato, é o corpo da Tamires. Mas, nesse momento, a maior cobrança da família é saber, né, o corpo vai passar agora
pela necrópsia, para eles saberem qual é a causa da morte. Como você disse, tinha ali os indicativos, né, de ter um corte no pescoço, machucado no pescoço, também ali na região da barriga. Então, a mãe disse que ela mesma não reconheceu o corpo, não foi ela que reconheceu o corpo, mas que a filha dela sabia nadar, que ela não acredita que a menina tenha se afogado, que ela viu as imagens das câmeras de segurança e o mar estava bem tranquilo naquele dia. Inclusive, o Corpo de Bombeiros também relata a mesma forma que no sábado o mar estava tranquilo. Então, nesse momento, o caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros e o que a polícia faz? Analisa as imagens das câmeras de segurança ali do quiosque e também câmeras de segurança da prefeitura, para saber em que momento a Tamires deixa o quiosque e de que forma. Ela sai acompanhada, sozinha, vai de fato em direção ao mar. Mas um detalhe que pode ser resolvido aqui no Instituto Médico Legal, Hernani, é justamente o laudo com a causa da morte. Se tiver ali sinais de afogamento ou outros machucados pelo corpo. E é isso que a família está nesse momento fazendo, esperando esse resultado. A gente conversou com a mãe, porque ela teve que entrar agora para fazer as partes burocráticas do reconhecimento de um corpo. E ela conversou com a gente sobre ela estar inconformada com a falta de respostas e também pelo fato da filha dela ter sido deixada ali pelos amigos e ninguém ter comunicado o desaparecimento dela. Vamos ouvir o que ela disse. A minha filha foi o que aconteceu. A falecida. Isso está acabando comigo. E acabando mais ainda comigo, porque até agora ninguém me deu um esclarecimento do que realmente aconteceu. Eu sei que eles estão tentando ver as câmeras, tentando resolver o caso, mas eu não consigo me conscientizar que uma menina que sabia nadar, que estava em condições, né, normais, que estava feliz, brincando, que disse que ia até ali e não voltou. Ninguém até agora esclareceu isso. Eu também não sei as condições dela ainda, do que aconteceu, do sumiço dela, porque houve um sumiço. A praia estava lotada, né? E não tem como uma pessoa se afogar com uma praia lotada, porque, querendo ou não, alguém ia ver, alguém ia socorrer. Então, eu estou pedindo ainda esclarecimentos. E eu vou aguardar e peço que as autoridades tomem as providências necessárias e me coloque informada. Vocês chegaram a receber alguma informação de lesão no corpo encontrado? Não fui eu que fiz o reconhecimento lá no Corpo de Bombeiros. Então eu estou esperando o laudo. Mas realmente, você há de convir que não faz muito sentido o que aconteceu. Foi agora então na tela Monique Bittencourt que eu quero ver. A advogada de 36 anos foi vista pela última vez curtindo o final de semana na orla do Rio. O local estava lotado. Tamires Teixeira chegou a postar alguns vídeos nas redes sociais. Depois, não deu mais notícias. Ela simplesmente disse, eu vou ali, e sumiu. A única coisa que a gente sabe é que 5 horas ela foi mergulhar de biquíni e não voltou. Não voltou da água e ninguém veio procurar depois, nem para saber se ela tinha pego a bolsa ou não, se ela levou o celular, se não levou. E a gente não sabe mais nada. Segundo a família, Tamires saiu de casa na zona norte do Rio por volta das 11 da manhã e veio encontrar alguns amigos na praia do Leblon, na zona sul. A advogada passou a tarde do último sábado neste quiosque. Por volta das 5h30, segundo testemunhas, ela disse que iria dar um mergulho no mar e desapareceu. O que chama a atenção é que os amigos foram embora antes dela retornar. Eles estavam em 5 e aí parece que a Tamires, por volta de 5 e pouquinho da tarde, no final da tarde, foi mergulhar e deixou o celular com esse casal de amigos, explicou que ia mergulhar e tudo mais, tranquilo, foi. Só que nesse meio tempo o casal falou que tinha que ir embora, tinha um compromisso e aí eles deixaram os pertences dela na bolsa e foram. E ficaram os outros 3 amigos. Parece que um desses meninos passou mal, um amigo dela. As outras 2 amigas foram levar ele em casa e não esperaram a Tamires voltar, não acharam estranho que ela demorou. Simplesmente
foram embora. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Agentes estão em busca de câmeras de segurança, tanto do quiosque quanto da prefeitura. A esperança é que elas tenham flagrado os passos da advogada. Nenhuma hipótese é descartada. A primeira coisa que a gente cogitou foi talvez um afogamento, porque ela foi só de biquíni, até o chinelo ela deixou no quiosque, então a gente acha pouco provável que ela tenha ido para outro lugar. E a gente falou com eles, eles falaram que não teve nenhuma ocorrência no dia, que o mar estava calmo, tranquilo. Ela também nada muito bem, sempre nadou, nunca teve dificuldade. Então a gente não sabe o que pensar, o que pode ter acontecido com ela. Tamires é solteira e mora com a mãe no Meier, mas costuma sair pela zona sul da cidade. Dona Elizabeth conta que a filha nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Ela tinha um padrão realmente. Ela atendia minhas ligações, nós conversávamos, inclusive ela fez um vídeo antes, brincando comigo, que estava aqui na praia, o quiosque que ela estava, com quem ela estava. Realmente, eu não desejo isso a ninguém. É muito difícil, muito difícil. Eu preciso achar minha filha. Então, se vocês puderem ajudar, eu vou ficar imensamente agradecida. Olha, a Polícia Civil está investigando o desaparecimento de uma advogada. Ela saiu de casa, no Meier, foi vista pela última vez no Leblon. A gente vai entender detalhes desse caso com a Monique Bittencourt. Boa tarde, Monique. Oi, Tino, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse caso é um grande mistério, a gente vai entrar nessa história agora. A família da advogada da Tamires Teixeira Santos, de 36 anos, está na delegacia e parte está aqui para conversar com a gente. Mas vamos entender exatamente como tudo aconteceu. A Tamires saiu de casa no Meier para vir curtir a praia no último sábado com alguns amigos. Ela ficou, segundo a família, nesse quiosque aqui, que é bastante movimentado, na Delfim Moreira, no Leblon, em frente à praia. Ela passou o sábado inteiro aqui conversando com os amigos, bebendo, curtindo o sábado. De acordo com os amigos, por volta das 5 horas da tarde, ela resolveu sair para dar um mergulho no mar e deixou todos os pertences no quiosque junto com os amigos. Só que ela não voltou, Tino. E no sábado a praia estava bastante movimentada, né? Então tinha muita gente aqui, os amigos acharam estranho, mas num determinado momento um amigo passou mal. Então todos os outros levaram esse amigo para casa e acharam que a Tamires voltaria para buscar os pertences. Só que isso não aconteceu, e aí que está todo o mistério dessa história, que a família está sem entender como os amigos foram embora, deixaram a Tamires aqui, o que aconteceu durante esse mergulho. Ela mergulhou, voltou para o quiosque. O fato é que um dos amigos, no dia seguinte, voltou para buscar os pertences, porque o dono do quiosque é conhecido ali do pessoal que estava curtindo, então ele ligou e falou: ó, os pertences dela ainda estão aqui. Então a família está desesperada, porque num determinado momento a Tamires ainda estava postando stories na internet, estava conversando com todo mundo no WhatsApp e depois ela desapareceu. A mãe achou estranho, mas era muito comum. A gente está aqui com as duas irmãs, a Regina e a Ana. A mãe disse que era muito comum ela sair para curtir o final de semana com os amigos, ficava na casa de uma amiga, voltava no dia seguinte. Então só no dia seguinte que a família começou a achar estranho esse sumiço. A gente vai conversar com a Regina primeiro. Está muito abalada, elas estão muito assustadas porque não tem nenhuma pista. Até agora elas não receberam as imagens, né, dos quiosques. O que vocês ficaram sabendo, né, que pode trazer assim alguma pista sobre o paradeiro da Tamires? A sua mãe tá na delegacia, tá vindo para cá, né, Regina? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A única coisa que a gente sabe é que 5 horas a Tamires foi dar um mergulho, tem um story 5:03 que ela tá ali e depois ela não tá mais em lugar nenhum. E vocês chegaram a perguntar ao Corpo de Bombeiros, que a gente está em frente ao posto 11, né? Sim, nós perguntamos e o subtenente falou que não teve nenhum afogamento e nenhuma ocorrência grave, nenhuma ambulância, nenhum afogamento, nada. E eles vão, enfim, ligar para o batalhão e mais tarde dar um retorno melhor, mas por agora é só isso. Como é que vocês ficaram quando perceberam que ela não respondia, que era um caso grave, que ela tinha desaparecido? Quando a gente descobriu que o celular dela estava na bolsa, porque como a pessoa vai sair sem celular? Como a pessoa vai subir de biquíni? É só isso que a gente sabe, que ela foi mergulhar e não voltou.
sumiu. É um mistério muito grande. Havia um amigo aqui, ia dar entrevista pra gente, mas ele precisou sair porque ele tinha um compromisso. Mas esse amigo tinha informações importantes para passar, porque ele também estava com ela, né, nesse dia. O que ele falou para você? Sim, exato. Ele estava com ela, eles falaram que eles vieram curtir a praia e tudo mais. Estava um grupo de 5 amigos. E aí parece que a ordem que ele ditou pra gente foi que teve um momento que um casal de amigos saíram, foram embora, e a minha irmã tinha deixado com esse casal o telefone dela e tinha falado que ia dar um mergulho. E esse casal estava com um pouco de pressa para ir embora, guardou o celular dela na bolsa com os outros pertences dela, então até então ela estava de biquíni para mergulhar. Só que ela não voltou, esse amigo passou mal e aí os outros amigos levaram ele e ele disse que não lembra muito do que aconteceu, só lembra que em determinado momento ela não estava mais lá com eles, né? A partir ali de umas 5h30 ele disse que ela não estava mais com eles. E não sabia, ele disse que recebeu o contato aqui do quiosque para buscar as coisas dela e até então ele achou que ela tinha deixado talvez uma canga, uma coisa... Pelo que ele falou, um outro pertence. E aí, quando ele chegou, era o celular e a gente ficou alarmado porque ela não ficaria sem o celular. Celular, carteira, dinheiro, até a roupa dela. Ainda estava lá, entendeu? Então, não tem como ter ido para algum lugar sem roupa. E ela não voltou, pelo que a gente tentou entender aqui. Falamos com os ambulantes, falamos com todo mundo e ela não voltou. Ela simplesmente foi e não voltou. Ninguém procurou na hora, Ana? Não, ninguém procurou. E a gente também estava despreocupado, porque ela estava mantendo contato, até então estava tudo normal. A gente só realmente estranhou muito, porque no dia seguinte a mensagem não chegava e ela não é disso, ela costuma responder, assim, eu tô bem e tal, tô na casa de fulano, ela não deixa de responder. Não respondeu, a gente não teve nenhuma notícia, a gente começou a ficar nervoso, e nenhum retorno dela. Aí esse menino conseguiu entrar em contato com a gente, falando que estava com os pertences dela, inclusive o celular, e a gente falou, bom, isso é gravíssimo, realmente aconteceu alguma coisa, porque ela não ia deixar o celular assim, na praia, não tem sentido nenhum. E aí a gente começou a tomar as providências e tudo mais, e até então nenhuma notícia, a gente não conseguiu descobrir nada. Todo mundo disse que foi tudo normal, que o mar estava calmo, que não teve nenhuma ocorrência, ninguém viu nada. As câmeras da prefeitura, talvez vocês já tenham feito a solicitação, né? Mas e as câmeras do quiosque? Eles falaram alguma coisa a respeito? Sim, eles estão tentando colaborar, disseram que vão gravar, entregar pra gente dar uma olhada e tudo, mas a princípio o lugar que ela ficou seria um ponto cego. É bem no canto mesmo, a gente olhou mais ou menos a posição das câmeras e não daria para vê-las. Tem umas outras câmeras aqui que a gente já entrou em contato com a empresa também para tentar pedir, né, esse recurso, mas aí eles pediram um prazo de 48 horas e a gente está aguardando para ver se consegue pelo menos ver para onde ela foi. Se ela saiu para realmente dar um mergulho, se ela foi em outra direção, só para a gente conseguir ter uma pista do que aconteceu, mas a gente não tem. O celular dela deve passar por perícia para ver se ela tinha conversado com alguém antes de sair, né? O celular foi entregue para a delegacia? Sim, a gente está com o celular dela, a gente conseguiu também desbloquear a senha, então a gente está com total acesso a tudo, mas a princípio não foi encontrado nada. Só foto, conversas normais, nada que diga que ela foi para algum lugar. Ainda estão vendo, a gente acabou de descobrir a senha, então ainda está muito recente, né? Mas a princípio a gente ainda não conseguiu. Agora, chama muita atenção, a Tamires é uma mulher muito bonita, advogada, ela mora no Meier, né, moradora do Meier, mas ela frequentava bastante aqui o Leblon, né, era o local onde ela saía para o lazer. Sim, ela sempre vinha final de semana, ficava exatamente no mesmo lugar, então, quanto a isso, ela não mudou nada. Uma outra coisa também que a gente acha estranha é que ela tinha um perfil muito atlético, então é um afogamento, a gente não acha que faria muito sentido. Também, pelo que o pessoal falou, ela já tinha bebido um pouco, mas nada para ficar alterada, assim, a ponto de não conseguir, de repente, enfim, reagir ou nada, alguma coisa do tipo. Então, a gente realmente não sabe o que aconteceu. Ela simplesmente sumiu, não tem nenhuma pista, nenhum indicativo de onde ela foi. Não receberam nenhuma informação também pelas redes sociais, porque provavelmente vocês já espalharam cartazes, né? Sim, a gente pediu para todo mundo compartilhar em todos os grupos de hospital, tudo possível, mas até agora a gente não tem nenhum retorno. E ela tem bastante tatuagem, um cabelo muito longo, então é fácil de identificar, uma mulher alta também, mas até agora ninguém tem nenhuma notícia sobre ela. No sábado, ela estava só com uma canga, uma saída de praia e biquíni, né? Mas chama atenção as tatuagens, então fica... Toda tatuada, toda tatuada, o braço inteiro fechado, então é uma coisa que tem como ver, sabe? Ela se destaca nisso. Vocês falaram que ela não é usuária de drogas e ela já teve algum surto, algum problema psicológico ou não?
Não, nunca. Ela nunca ficou sem o celular. Isso pra gente foi o ponto principal. Porque ela nunca ficou sem o celular. Nenhuma circunstância. Ainda mais tanto tempo assim e não ir atrás e não dar nenhuma notícia pra gente. Ela sabe o nosso número de cor. Então mesmo que se ela tivesse perdido o celular, ela ia conseguir chegar em casa. Ela ia conseguir. Nada. Nenhuma pista ainda. E ela nunca desapareceu assim? Nunca. Sem dar satisfação, não. Nunca. Ela sempre mandava mensagem, eu tô bem, tô sei lá onde, mandava localização. Dessa vez, nada. Então fica aí que a gente está mostrando todas as fotos dela, é realmente uma mulher muito bonita, com muitas tatuagens, é fácil de reconhecer. Fica aí o apelo da família, né? Porque a gente está falando do Leblon, da zona sul do Rio de Janeiro, num dia que estava muito movimentado e fica um mistério também para polícia desvendar. Fica o apelo da família para quem tiver informações, né, Ana? Sim, por favor, gente, qualquer coisa, se viu passando... Qualquer coisa que possa parecer insignificante vai ajudar muito e a gente quer muito essa ajuda, por favor. Encontraram um corpo lá no Leblon e existe a suspeita que esse corpo seja o da Tamires Teixeira. A Tamires Teixeira, 35 anos, é essa advogada aqui que desapareceu no fim de semana. Estava lá com os amigos, foi dar um mergulho, lamentavelmente não retornou e existe a suspeita de que o corpo encontrado lá na praia do Leblon seja o da Tamires. Leonardo, aqui no telão do RJ no ar. A advogada Tamires Teixeira Santos, de 35 anos, está desaparecida desde o último sábado. A moradora do Meier, na zona norte do Rio, foi vista pela última vez com amigos num quiosque na altura da rua Dias Ferreira, na praia do Leblon, na zona sul. Segundo testemunhas, ela disse que iria dar um mergulho no mar e desapareceu. O que chama a atenção é que os amigos foram embora antes dela retornar. A angústia tomou conta da família. A única coisa que a gente sabe é que 5 horas ela foi mergulhar de biquíni e não voltou. Não voltou da água e ninguém veio procurar depois, nem para saber se ela tinha pego a bolsa ou não. Por volta de 5 e pouquinho da tarde, no final da tarde, foi mergulhar e deixou o celular com esse casal de amigos. Explicou que ia mergulhar e tudo mais, tranquilo, foi. Só que nesse meio tempo o casal falou que tinha que ir embora, tinha um compromisso, e aí eles deixaram os pertences dela na bolsa e foram. E ficaram os outros 3 amigos. Parece que um desses meninos passou mal, um amigo dela, as outras 2 amigas foram levar ele em casa e não esperaram a Tamires voltar, não acharam estranho, que ela demorou, simplesmente foram embora. Ela tinha um padrão realmente, ela atendia minhas ligações, nós conversávamos, inclusive ela fez um vídeo antes, brincando comigo, que estava aqui na praia, o quiosque que ela estava, com quem ela estava. Eu não desejo isso a ninguém, é muito difícil, muito difícil. Familiares registraram a ocorrência na delegacia do Meier, mas o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Na tarde desta terça-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado por um mergulhador amador no mar do Leblon, na altura do posto 12. Ele acionou as equipes do Corpo de Bombeiros para o resgate. Sou André, morador do Vidigal. Hoje, nessa terça-feira, dia 21 de abril, eu fui mergulhar ali no Leblon com a minha arbalete, que eu tenho o costume de pegar uns peixinhos. Aí eu mergulhando, eu deparei com esse corpo dessa jovem. Quando eu vi que era um corpo, assim, eu cheguei mais perto, eu levei aquele susto, aquele impacto. Aí eu fui subir logo e acionei os bombeiros ali no posto 12. O corpo foi levado para o Grupamento Marítimo de Botafogo e logo em seguida encaminhado para o Instituto Médico Legal, no centro do Rio. Na manhã desta quarta-feira, familiares de Tamires virão ao IML para fazer o reconhecimento. No entanto, eles acreditam que o corpo seja realmente o dela, já que existem tatuagens semelhantes às que a advogada tinha e que foram passadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e confirmadas pelos parentes. Equipes da delegacia especializada estão em busca de câmeras de segurança, tanto do quiosque quanto da prefeitura. As imagens podem ajudar a explicar o que realmente aconteceu com Tamires, uma mulher jovem, bonita e que tinha uma vida inteira pela frente.
A família considera muito estranha essa história, Isabelle. A Tamires Teixeira Santos, uma mulher de 35 anos, advogada, ela desapareceu no último sábado, por volta de 5 horas da tarde, foi dar um mergulho na praia do Leblon, zona sul do Rio, com alguns amigos. Agora, o fato é, Isabelle, que ela não retornou. Mas o que a família contesta é que Tamires era uma jovem muito ativa, sabia nadar, e que, de acordo com algumas testemunhas, o mar não estava, agitado e as ondas também não estavam grandes, o que a família desconfia bastante. Outra coisa é que eles ficam muito revoltados com o que aconteceu. Os amigos que estavam com a Tamires, Isabelle, de acordo com a família, eles saem do mar, deixam a Tamires ali nadando e depois eles vão embora. O que está sendo apurado pela polícia, tudo isso sendo investigado. Só que todos os pertences de Tamires estavam no quiosque onde eles estavam. E eles vão embora, deixam os pertences ali e a Tamires não retorna, Isabelle. Isso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. É um caso delicado e também a informação inicial do Corpo de Bombeiros que passou para a nossa reportagem é que o corpo da Tamires apresenta uma lesão na nuca. Então, tudo isso está sendo investigado, é um caso delicado, a família está muito abalada. Eles estiveram aqui no IML do centro do Rio, de onde eu falo agora, reconheceram o corpo da Tamires e nós temos uma fala da mãe dela, a Elizabeth Teixeira, muito abalada, falou brevemente com a imprensa, logo depois foi embora, passando mal, Isabelle. Vamos ouvir. Eu não consigo me conscientizar que uma menina que sabia nadar, que estava em condições, normais, estava feliz, brincando, e disse que ia até ali e não voltou. Ninguém até agora esclareceu isso. Eu também não sei as condições dela ainda, do que aconteceu, do sumiço dela, porque houve um sumiço. A praia estava lotada. E não tem como uma pessoa se afogar com uma praia lotada, porque querendo ou não, alguém ia ver, alguém ia socorrer. Então eu pedi para que me chamasse e eu vou aguardar e peço que as autoridades tomem as providências. Então, galera, uma situação bem lamentável, né? Que Deus atenda a Tamires aí, tá? Meus pesos para a família, uma situação muito difícil, e que a família briga por justiça para tentar descobrir a verdade da história, né, galera? Que tá muito mal contada, tem algumas lacunas na história, né? Como é que a moça vai pro mar, os amigos estão com ela ali no quiosque, simplesmente vão embora, ninguém se preocupa em saber onde ela tá, porque ela não voltou da água, também a praia tava lotada, segundo a família ali, né, que era uma semana de sol, e ninguém viu, ninguém se afogando nem nada, é uma situação muito estranha que a polícia está investigando aí, e vai, se tiver alguma atualização sobre esse caso, a gente traz aqui no canal, tá? Então deixa nos comentários, galera, a sua opinião sobre esse caso bem triste que aconteceu ali no Leblon, com a advogada Tamires, né, que acabou perdendo sua vida afogada ali. Se tiver alguma sugestão de vídeo futuro também, deixa nos comentários. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, né, fortalecer o trabalho. Grande abraço a todos e fique com Deus.